pessoal. A gente só vai esperar um segundinho aí enquanto o PPT está entrando aí na tela, mas antecipando aí a minha apresentação. De novo, meu nome é Lucas e sou mestrando lá na UERJ, colega então da Micaela, colega também do Ciro e do pessoal aqui que foi congregado nesse evento organizado pelo Gustavo. E, bom, como a Micaela falou, eu escrevi recentemente sobre esse tema. A ideia é trazer aqui um pouco das minhas considerações acerca do benefício que você pode ter para o bem-estar do consumidor acerca da mera existência das fintechs, seja do ponto de vista de concorrência com os bancos incumbentes, seja a partir de estruturas de cooperação que os próprios bancos estendem a elas. Tudo isso num contexto mais delimitado ao mercado de crédito. Então, para a gente começar, para entender como chegou a esse ponto, vamos entender um pouco de onde veio lá atrás, tá? Quando a gente fala de mercado bancário, a gente começa falando sempre da Lei 4595, onde foi construído todo o sistema bancário que a gente conhece hoje. Até então, desde 1808, quando o Banco do Brasil começou a ser formado, a gente tinha várias casas bancárias descentralizadas e um sistema tanto quanto frágil. A ideia do governo militar, no mesmo ano, depois de várias discussões que abrangeram algumas décadas, foi justamente fortalecer o sistema e trazer mais exigências regulatórias. Desculpa essa palavra, mas só... Doutor João Marcelo, desculpa, eu estou muito bem-vindo à mesa. Obrigado. Desculpa, palestrante. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores. Continuando aí com a honra que é estar do lado agora do meu professor na faculdade, inclusive, o professor João Marcelo. Como a gente estava falando aqui, né? A Lei 4595 foi muito enfática no sentido de criar obrigações regulatórias e exigências para fortalecer o sistema como um todo. Então, tanto no sentido de que uma instituição precisaria cumprir exigências mais restritivas, por exemplo, o capital mínimo, quanto se especializar em um sistema cumprindo vários requisitos. Com todos esses pontos ônus para a existência de uma instituição financeira, não demorou até eles perceberem as sinergias decorrentes de elas começarem a se integrar. Então, a gente teve, ao longo dos anos seguintes à Lei 4595, tanto concentração horizontal no mercado de crédito, a princípio bancos comerciais com bancos comerciais, depois banco comercial com financeiras e afins, quanto também as chamadas concentrações conglomeradas, até um conceito que nos traz a Paula Forgione, onde você tem concentração entre instituições que, no primeiro momento, não são do mesmo mercado relevante. Por exemplo, bancos comerciais e bancos de investimento. Ou então, instituições que não são de crédito, mas estão de pagamentos com bancos comerciais e afins, o que acabou gerando, ao longo do tempo, os bancos múltiplos, que foram construídos lá no final da década de 90, mas muito antes já tinha, na prática, esse DNA de congregar várias atividades em um só, por ganhos de escala e ganhos regulatórios de você ter uma instituição forte e poucas instituições nesse sentido. De novo, nada disso por acaso, tudo bem delineado ali no plano do regime militar. E a gente tem ali alguns dados que demonstram como isso se deu. Em meros 20 anos, caiu em 2/3 o número de instituições bancárias no Brasil. E nesse mesmo ano que foi o paradigma, 1984, você tinha 25 bancos concentrando 68% dos ativos de crédito. Alguns anos depois, agora passando para 2019, de acordo com os dados do Banco Central, 5 bancos têm mais do que esses 25 tinham lá há um pouco mais de 20 anos. 5 anos com 71% mais ou menos de operações de crédito, pessoa física e jurídica. Mas aqui a gente coloca brevemente como foi de 2008 até o ano corrente. Você teve basicamente uma queda de 5% das instituições bancárias, sendo que parte disso foi também, essa redução foi diminuída por um aumento nas instituições de câmbio, que não são tão relevantes assim do ponto de vista de crédito, mas continua demonstrando que essa queda no número de instituições bancárias nunca chegou a, de fato, parar. Ela continua, tanto por crescimento orgânico das instituições bancárias, quanto por ondas de M&A que continuam ocorrendo. E a gente tem aqui também alguns dados que não é nosso escopo aqui trazer, mas estão somente delimitar de novo o ambiente que a gente vai começar a introduzir essa discussão de tecnologia. Tá? Primeiro, nível de concentração.
não é uma novidade, tá? Nem no sentido de estudo de mercado, nem no sentido de votos do CAD, nem no sentido do próprio Banco Central, que a gestão de mercado é concentrada. Não só pelos dados que a gente trouxe agora há pouco, de operações de crédito e números financeiras que não param de reduzir, mas também do ponto de vista de comparação. Tá? Esse é um exercício feito pelos votos do CAD e também em parte nos estudos anuais do Bank for International Settlements, o BIS. Quando você compara o Brasil com países que têm dimensões territoriais e populacionais semelhantes, e também quando você cruza esses dados de países muito grandes com países que têm um sistema financeiro nacional que atende o critério de relevância adotado pelo BIS, você consegue identificar que esses critérios de concentração indicam que o país está lá na frente, o Brasil, como entre terceiro e quarto lugar, numa média de 30. Tá? E não só isso, mas essa premissa das quais sempre o CAD parte nos votos, aí seja Itaú Citi, seja Itaú XP, seja Bradesco HSBC, que foi, no caso, o voto em que grande parte dos atuais se baseia, quando está falando de mercado bancário, você tem um mercado que é concentrado. E que você, quando coloca isso na lente do HHI, do índice HHI, você tem diversos mercados que ultrapassam aquele conceito de 2.500 que determinaria o mercado como concentrado. E aqui tem um ponto que a maioria dos estudos empíricos não traz, e o CAD até trabalha um pouco melhor. Quando você está falando de mercado bancário, como você tem só bancos múltiplos dominando os mercados, você tem várias atividades que não são estritamente bancárias. Então, gestão de recursos, administração de fundos, antecipação de recebíveis e afins. Quando você está falando de mercado de intermediação financeira clássica, que é crédito, remuneração de depósitos e afins, esses são mercados ainda mais concentrados do que os demais, porque eles são desafiados aí por instituições de mercados capitais e afins. E você, indo para além de concentração, também consegue identificar o Brasil como líder nos sentidos de rentabilidade e de spread. Rentabilidade, de novo, se apoiando nos dados do Bank for International Settlements, as 3 instituições líderes do país, nem as 5, já conseguem liderar a maioria dos critérios de lucro líquido, lucro decorrente de juros, lucro decorrente de receita. Basicamente, terceiro ou quarto lugar ali, a gente passou da Rússia aí há um tempo atrás, mas indicando que uma média que hoje em dia você tem que bancos crescem 20% por ano. E, por fim, spread, que também é um dado relativamente antigo, onde o Brasil é indicado como o segundo maior spread do mundo, ficando atrás de Madagascar, e há um pouco tempo superando Malawi, mas esses dados por si só não são capazes de indicar essa possível falta de concorrência que eu estou aludindo aí implicitamente já há um tempo. Propositalmente a gente coloca ali, concentração e concorrência, show me the money, porque rentabilidade e spread você indica de fato como um líder. Mas, indo um pouco além, talvez nem tanto money, porque você pode ter necessariamente um mercado que é concentrado e concorrido. Então, ao invés de show me the money, show me the market power. Mostra que essas instituições bancárias são capazes de determinar seus preços com independência e indiferença em relação aos seus concorrentes, em relação ao consumo, em relação à elasticidade da demanda frente ao aumento dos preços, para daí entender se esse é um mercado onde poderia ter uma entrada, uma contestabilidade decorrente de outros segmentos. Aqui a gente tem diversas fontes de onde podem vir esses segmentos, então, contestabilidade de outros bancos incumbentes. O possível óbice aí seria o fato de alguns estudos empíricos recentes indicarem que o Brasil tem um mercado bancário atualmente de concorrência monopolística, onde você tem, de fato, esses bancos concorrendo entre si, inclusive um dos indicativos é que os recentes ganhos de eficiência decorrentes de tecnologia foram repassados ao consumidor, ou seja, o custo de crédito teve uma relativa redução quando você pega esses dados de eficiência que os bancos conseguiram, tanto em relação a crescimento orgânico quanto em relação a M&As. E, de fato, eles não internalizaram esses ganhos como lucro, mas sim conseguiram distribuir para o consumidor, mas também há evidência de que no mercado onde só esses bancos existem, houve um uso de poder de mercado para sustentar os custos de crédito lá no alto. E um bom exemplo que a gente pode citar nesse sentido
foi a Lei de Recuperação Judicial de Falência, a Lei 11.101, que fortaleceu de forma relevante a recuperação de crédito por não só instituições financeiras, mas por credores no geral. Antes você tinha um sistema bem difícil, onde na lei de concordatas e falência, enfim, de 45, os credores acabavam compartilhando as garantias que antes eram só de um. Então você acabava causando uma perda de garantia decorrente nesse processo de concordato e falência, pelo fato de você não ter uma segurança jurídica que esse credor conseguiria manter a sua garantia até o final. E isso elevava o custo de crédito corporativo. Foi indicado também que, após a lei de falências, esse custo chegou a reduzir como decorrência da segurança jurídica maior trazida pela 11.101, mas não o suficiente como poderia ter caído se a concentração e a falta de concorrência tivessem assim permitido. No caso, a estimativa é que ele poderia ter caído X, mas deixou de cair 1/4 desse X porque o mercado não teria concorrência suficiente para o nível chegar, esse preço chegar lá embaixo. Uma segunda opção seria contra a estabilidade do mercado de capitais, onde você pode usar a poupança popular diretamente como instrumentos como ações e debêntures e valor imobiliário no geral para financiar iniciativas corporativas, e também você pode oferecer alternativa de depósito para investidores, mas não o suficiente a ponto de trocar o mercado bancário do seu estado líder aí, como atualmente ele tem 90% dos ativos financeiros no total. E grande parte disso, de novo, nesses 5 instituições que a gente falou agora há pouco. E aí agora, depois de colocar esse ambiente, resta aí agora para a gente entrar no assunto da tecnologia, que foi o terceiro ponto, as terceiras fontes de contestabilidade que estão disponíveis aí ao mercado bancário, que são os entrantes, que é a concorrência potencial. E aí a gente entra no caso, no escopo desse estudo, que são as fintechs específicas voltadas ao mercado de crédito. Eu agora até começo o estudo que eu falei, que a gente mencionou um tempo atrás, falando sobre como agora, nessas últimas décadas, diversos setores da economia começaram a investir maciçamente em tecnologia. Mas aqui é só parcialmente por causa dos bancos. Eles não começaram a investir porque bancos e tecnologia já têm uma história de longa data. Não só pela questão da segurança que é necessária para transações financeiras, mas também pelo maior apelo a consumidores e o ganho de escala que você tem quando você implementa tecnologia. O melhor exemplo aqui de todo mundo familiarizado é o caixa automático, que já existe aí desde 1960. Os ATMs lá fora aqui, caixas automáticos, inclusive, principalmente da rede de 24 horas, que a gente pode chegar daqui a pouco, mas não só bancos sempre investiram nesse setor para alavancar suas atividades perante o consumidor, como também para viabilizá-la, dados os níveis de segurança e também de compartilhamento de informações que você precisa ter, principalmente quando está lidando com outras instituições financeiras, mas também começou a investir mais agora, porque foi viabilizado por um parâmetro de tecnologia maior e também por uma nova fonte de concorrência e uma nova também fonte de postura do consumidor frente ao que ele espera de uma instituição financeira de um serviço. Você tem hoje em dia um avanço de smartphones, um avanço de você ter hoje em dia o mundo todo na palma da sua mão e você esperar que todos os serviços que você consome estão voltados a estão disponíveis da mesma forma. Então, uma mudança de paradigma decorrente do que o consumidor espera de seus serviços bancários, crédito, depósito, etc., se voltam para essas instituições incumbentes que há muito tempo mantiveram seus serviços de forma estática. Então, aí surgem as instituições financeiras de crédito que podem se chamar de fintechs pela resolução 4656, mas também diversas outras. Então você tem as fintechs de meio de pagamento, que são as mais famosas aqui, o PagSeguro, a Stone, enfim, que é um setor que está sendo altamente impactado pela tecnologia, mas não é muito escopo, por enquanto, do nosso estudo aqui. Você tem fintech especializada em análise de crédito, em marketplace de câmbio. O maior exemplo aqui seria a TransferWise, que nasceu lá fora, mas enfim, cria uma infraestrutura de câmbio onde você consegue transferir dinheiro lá para fora sem grandes ônus ao remetente, ao destinatário, enfim. E corretores de criptoativos,
Os bancos digitais, na verdade, são instituições de pagamento pela lei e resolução do Banco Central, no melhor caso aqui o Nubank, que emite um cartão de crédito que tem essa natureza jurídica dúplice, né, ao mesmo tempo que ele é um crédito, ele também é um meio de pagamento, e diversos outros que, ainda que todos eles venham impactando o mercado financeiro de diversas formas, o mercado de crédito em si vem sofrendo especificamente essa disrupção das chamadas fintechs de crédito, que são atualmente 20% do total de fintechs, tanto no Brasil quanto no mundo, e apresentam esse serviço renovado de foco no consumidor nas suas interfaces digitais. Então, ao passo que bancos por muito tempo focaram em produtos, agora essas fintechs têm um foco voltado à experiência do consumidor. Então, não é só que tem uma questão quanto reduzir os custos decorrentes de juros, mas sim apresentar uma interface inteligente, uma interface que seja intuitiva e que é capaz de, com menos rigidez operacional, dar ao consumidor o que ele quer no final do dia, que é crédito, que é uma possibilidade de depósito, que é até gamificação. Quem tem Nubank sabe que tem os sistemas de pontos, que há muito também são usados pelos bancos, que a ideia é você entreter o consumidor no sentido de que ele não seja tão amarrado pelas instituições bancárias tradicionais. E aqui a gente não coloca isso como específico da fintech, mas sim de todos os bancos que vêm depois, porque isso é um business model. Esse conceito de você focar no consumidor e começar a trazer mais experiência no dia a dia, que agrega o valor, por exemplo, no internet banking, que os bancos tradicionais têm, começou a pegar, tá, em todos os incumbentes. E com isso a gente tem aí alguns reflexos dessa concorrência. Está um pouco difícil de ver aqui, mas essas notícias são propositalmente de 2 anos atrás, para a gente mostrar que são notícias onde estimava-se que bancos começariam a tomar uma postura mais ativa para implementar melhorias no seu serviço. Primeiro você tem o banco criado por BB Bradesco, que é o CBSS. Você tem o Bradesco, que prepara o banco digital para brigar com startups, no caso é o Next. Braço de investimento em startups do Santander busca empresas do Brasil. O Santander investiu na fintech Creditas alguns meses depois. E, por fim, o presidente do Itaú falando sobre correr pela onda de fintechs, trazendo então a cabo aí a famigerada operação Itaú XP, que a gente pode falar um pouco mais lá para frente. Não só esses bancos procuram implementar melhorias no seu próprio produto, melhorando o serviço prestado aos consumidores para que eles não desviem, essa demanda não desvie dos bancos para as fintechs, mas também podem efetivamente derrubar preços. Aqui não é muito o caso do nosso escopo do estudo, mas o Itaú, o Santander e afins derrubaram a praticamente zero suas taxas de antecipação de recebíveis com uma manobra para desviar a demanda que estava indo até a PagSeguro e a Stone. Isso gerou aí preocupações no CAD, que não são nosso foco agora, mas um exemplo muito concreto de como a entrada das fintechs, seja nesse caso por concorrência, estão implementando melhorias no bem-estar do consumidor, nesse caso do mercado de meio de pagamento. Mas não é só isso que bancos fazem, não é só estrutura de concorrência, também é pela estrutura de cooperação. Bancos e fintechs têm sinergias muito próximas umas das outras. Bancos têm a solidez regulatória, têm muito capital, têm muita experiência de um mercado muito antigo. Já fintechs têm o expertise digital, têm a capacidade de fazer as coisas de forma muito mais rápida e de mudar muito mais rápido sem as grandes estruturas rígidas de governança que os bancos têm. Então, uma pesquisa feita aí nas universidades de Frankfurt e Münster indicam exatamente essa sinergia. Como bancos buscam principalmente das fintechs a capacidade de delegar esses serviços digitais. Um deles até diz, a gente é um banco, a gente prefere deixar a parte digital com outra pessoa e focar na parte que efetivamente é banking estrito senso. Então, um estudo comportamental de consumidor bancário, crédito, precificação, etc. Enquanto fintechs querem acesso a recursos e capital, no caso, e principalmente
a marca que o banco representa, dado o status extremamente relevante que confiança tem nesse mercado. Aqui a gente fala rapidamente de estruturas de aquisição de bancos de fintechs por bancos na prática. A gente não pode enumerar todas aqui, mas as principais são Bradesco e Santander, com seus fundos de inovação, que tem algumas fintechs já nos seus portfólios. O Banco do Brasil já é também bem mais antigo. O próprio Itaú, que além de ter uma participação na R3, que é uma fintech lá do exterior, investiu aí ano passado na XP. E a gente entra aqui na nossa reta final, que seria exatamente a ponderação dos efeitos para o bem-estar do consumidor decorrentes dessa cooperação entre bancos e fintechs que deveriam, no primeiro momento, estar concorrendo, dado que o efeito dessa concorrência é exatamente melhorar o bem-estar do consumidor. No caso do Banco Central, que está primordialmente interessado em estabilidade sistêmica, mas também agora olhando a concorrência, que aí o Danilo pode falar depois com um pouco mais de propriedade, ele tem feito já, implementado algumas políticas para melhorar esse status competitivo. Então, há diversas regulamentações para facilitar a portabilidade, para facilitar a abertura de conta digital. Agora, recentemente, um envio de projeto de lei para o Congresso para facilitar a entrada no mercado de câmbio, que é um mercado que atualmente tem muitas amarras regulatórias de fato. E por fim, o outro lado, né? Que você tem essa possível prejudicialidade ao bem-estar do consumidor decorrente de bancos estarem potencialmente adquirindo fintechs para deixarem de ser uma ameaça no futuro. Quem capitaneou aí essa discussão no CAD foi a conselheira Cristiane Alckmin, com a minoria aí também do conselheiro João Paulo de Rezende, no caso do Itaú XP, onde o Itaú XP apresentou uma proposta de adquirir até 49,9% do capital social da XP, não sendo controlador, mas eventualmente podendo se tornar aí em 2033, onde a última etapa da operação seria consumada. No caso, algumas das críticas colocadas foram que você, como incumbente, teria interesse em consumir os seus rivais para refrear o processo de desbancarização que estava ocorrendo naquele mercado específico, no caso do mercado de plataformas de distribuição de ativos financeiros, plataforma aberta, e que você, quando consegue adquirir seus rivais e arrefecer essa pressão concorrencial, você também internaliza os efeitos que te incentivam a melhorar seus próprios produtos e serviços. Então, aqueles exemplos que a gente levou agora há pouco de bancos aprimorando a qualidade dos seus próprios produtos, poderia, em algum momento, deixar de acontecer, dado que o próprio banco já vai ter domínio sobre os mercados relevantes de novo, depois desses vários anos em que eles mantiveram aquele domínio, enfim, 70% dos operações de crédito e tudo mais. E, concluindo aqui esse balanço final, obviamente muita coisa ainda poderia ser dita aí nesse curto período de tempo, mas aí, por isso que, como primeiro da mesa, a gente deixa essas considerações aí para os demais. Primeiro ponto a se ponderar é que esse tempo todo, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, bancos ainda mantêm uma posição extremamente forte no mercado de crédito que não foi ameaçada pela posição das fintechs. Então, ainda que seja de fato desejável a gente esperar que eles continuem se aprimorando, talvez essa falta de ameaça que as fintechs mantêm ainda hoje seja razão para não haver um escrutínio antitruste tão forte assim nas suas fusões e aquisições. Novos players entrando no mercado para concorrer, então esse fato afastado da cooperação, mas tão somente no fato
no fato da concorrência, é sempre bom, a gente, inclusive com a bênção do regulador, que está ativamente aprimorando sua regulamentação para reduzir barreiras de entrada e recorrente da regulação. Bancos incumbentes reagindo à concorrência com preço, qualidade, quantidade de serviços, exemplo que a gente deu agora, tanto o ponto das derrubadas da taxa de antecipação de recebíveis pelo Itaú, Rede, etc., quanto pelo aprimoramento da qualidade dos serviços, então, por exemplo, o Banco Digital Next do Bradesco e afins. E, por fim, cooperação entre bancos e esses novos players que, no final, se essas parcerias são produtivas para as fintechs, pode levar a mais empreendedores gerando novas fintechs e, enfim, gerando mais disrupções para esse ambiente. Tudo isso para dizer que, tanto no caso de cooperação como no caso de concorrência, o bem-estar do consumidor tem bastante a ganhar. O bem-estar do consumidor bancário, dos consumidores bancários no geral no mercado de crédito e depósitos, que, apesar de todas aquelas reticências de concentração, de receitas altas, etc., a gente vê uma melhora efetiva ocorrendo aí ao longo dos últimos anos com a entrada dos players de tecnologia. Agora, antes que a Micaela me mate, eu vou encerrar aqui.